Em um universo com mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias da Terra, uma ideia ecoa de forma ensurdecedora, a de que a vida, em toda a sua complexidade, surgiu apenas aqui, uma única vez. Um acidente cósmico em uma imensidão de silêncio. Isso soa provável para você? A pergunta "estamos sozinhos?" não pertence apenas à ciência. Ela assombra nossos mitos, nossas filosofias e nossos medos mais profundos. Onde eles estão? Seriam os deuses de nossos ancestrais? Ou os demônios de nossos pesadelos? E isso é a resposta para esse enigma não estiver apenas em telescópios, mas escondida em fenômenos que desafiam nossa compreensão. Hoje, no Eco do Inexplicável, não vamos apenas olhar para as estrelas. Vamos escutar o seu silêncio. Vamos seguir os rastros do inexplicável e perguntar: o que a ciência realmente sabe sobre a vida alienígena? E, mais importante, o que ela ainda não consegue explicar? Para caçar um fantasma, primeiro precisamos saber como ele se parece. Para buscar a vida lá fora, precisamos definir o que é vida. Aqui na Terra, ela assume formas que parecem saídas de outro mundo. Geralmente, a ciência a define por um conjunto de regras: comer, crescer, reproduzir-se. Mas até mesmo em nosso planeta, encontramos enigmas. Os vírus, fantasmas no sistema, não vivem por conta própria, mas trazem a devastação. Eles são vivos? A ciência debate, mostrando que nossa própria definição de vida é frágil. Se a fronteira é tão turva aqui, o que poderíamos encontrar lá fora? E se a vida alienígena não seguir nossas regras? E se ela não beber água, mas respirar metano líquido? E se sua biologia não for baseada em carbono, mas em silício, criando seres de cristal consciente? A arrogância de procurar apenas por um reflexo de nós mesmos pode ser a razão do silêncio cósmico. No entanto, um princípio universal parece governar tudo. A forma segue a função. A natureza é a engenheira suprema. Um olho evoluiu para ver a luz, asas para dominar o ar. A evolução é uma força implacável que encontra a melhor solução para um problema. E aqui, um eco perturbador. A natureza repete suas melhores ideias. A visão evoluiu de forma independente mais de 40 vezes na Terra. Voo, ecolocalização, até mesmo impressões digitais surgiram em linhagens completamente diferentes. Isso é a evolução convergente. Um fantasma da inevitabilidade. Isso nos leva a uma conclusão inquietante. Talvez os alienígenas humanoides da ficção não sejam apenas preguiça de Hollywood. Se uma espécie precisa manipular ferramentas para alcançar as estrelas, ela precisará de algo como mãos. Se precisa resolver problemas complexos, precisará de um cérebro avantajado. A forma segue a função. Talvez ao procurar por alienígenas estejamos destinados a encontrar um eco de nós mesmos. Mas o universo não cria apenas cópias, ele cria monstros. Em um planeta de gravidade esmagadora, a vida seria robusta, atarracada. Em um mundo banhado por radiação letal, talvez a vida floresça e morra, em questão de horas, em um ciclo eterno e frenético. Cada mundo é um laboratório para o bizarro. A vida não apenas sobrevive, ela se contorce para se adaptar. E não precisamos ir longe para ver essa tenacidade. Aqui na Terra, eles vivem no inferno. São os extremófilos, seres que prosperam em ácido, em veneno, no gelo eterno e no calor fervente. Eles são a prova de que a vida é mais teimosa do que a morte. Eles são a nossa maior pista. Esses lugares são chamados de análogos. São pedaços de outros mundos aqui na Terra. O deserto do Atacama é um espelho de Marte. Os lagos congelados da Antártida, um eco das luas de Júpiter. Ao estudar a vida que se agarra a esses ambientes, aprendemos a procurar por seus primos distantes nas estrelas. Então, onde estão os melhores lugares para procurar? A ciência fala da zona habitável, um oásis temperado, nem muito quente, nem muito frio. Mas Vênus está nessa zona e é um inferno com temperaturas de 400 graus. Claramente, a localização, Noah Tudo. É preciso a combinação certa de elementos. Uma receita cósmica quase impossível. E o maior perigo pode vir da própria fonte de vida. A estrela. 75% das estrelas da nossa galáxia são anãs vermelhas. Pequenas, longevas, mas violentas. Elas vomitam erupções de radiação milhares de vezes mais poderosas que as do nosso Sol, capazes de esterilizar qualquer planeta próximo. Seus planetas são frequentemente travados, com um lado em fogo eterno e o outro em gelo perpétuo. Um cenário de pesadelo. A vizinhança cósmica pode ser uma armadilha mortal. Antes de nos perdermos na vastidão, vamos procurar por ecos em nosso próprio quintal. Mercúrio, um cadáver planetário. Vênus, um inferno de pressão e calor. Mas mesmo lá, nas nuvens ácidas, cientistas detectaram fosfina, um gás que na Terra está quase sempre ligado à vida. Seria um processo químico desconhecido, ou o primeiro sussurro de vida alienígena já detectado? O mistério permanece. E então, a Marte.
O planeta vermelho. O fantasma de um mundo que já teve oceanos e uma atmosfera, hoje é um deserto irradiado. Mas e abaixo da superfície? E se a vida, teimosa como sempre, apenas se escondeu no subsolo, esperando? Marcianos encontrados na Terra mostram estruturas que parecem bactérias fossilizadas. A ciência oficial é cética, mas o eco da dúvida é impossível de ignorar. Mas a maior promessa de vida não está nos planetas, mas nas luas, Europa, em Júpiter. Sob uma crosta de gelo com quilômetros de espessura existe um oceano de água líquida, um oceano global, escuro, antigo, e ele está vivo. Geysers gigantescos expelem água desse oceano para o espaço. A NASA enviará uma sonda Europa Clipper para provar essa água. O que ela encontrará nos segredos daquele abismo? Ainda mais intrigante é Encélado, uma pequena lua de Saturno. Seus geysers são tão poderosos que criaram um dos anéis de Saturno. A sonda Cassini voou através dessas plumas e o que encontrou é de arrepiar. Água, sal e moléculas orgânicas. Complexa. Todos os ingredientes para a vida, como a conhecemos, estão sendo ejetados para o espaço, agora mesmo. Encélado pode ser o lugar mais provável em todo o sistema solar para abrigar vida. E ainda assim, não temos planos concretos para voltar lá. O maior mistério do nosso sistema solar? E nós o estamos ignorando por quê? E a Titã? Um mundo tão estranho que desafia a imaginação. Uma atmosfera densa, rios e lagos. Não de água, mas de metano líquido. Um lugar onde a vida, se existir, seria verdadeiramente alienígena, respirando hidrogênio e vivendo um frio inimaginável. Uma sonda helicóptero chamada Dragonfly irá explorar este mundo bizarro. Ela pode reescrever tudo o que sabemos sobre o que significa ser vivo. Nosso sistema solar pode estar cheio de fantasmas, mas e além? Por décadas só podíamos imaginar. Então vieram os caçadores de planetas, Kepler e TESS. Eles não veem os planetas. Eles detectam a minúscula sombra que um mundo projeta. Ao passar na frente de sua estrela, um piscar de olhos a anos-luz de distância. E através desse método descobrimos o impensável. Existem mais planetas do que estrelas. Bilhões e bilhões de mundos esperando para serem investigados. Mas como investigar uma sombra? Pela luz. Quando a luz de uma estrela atravessa a atmosfera de um exoplaneta, os gases dessa atmosfera deixam uma impressão digital química na luz. Uma assinatura. Podemos ler essa assinatura e saber se há oxigênio, metano, vapor d'água ou algo mais, algo que não deveria estar lá. E em 2023, o telescópio espacial James Webb encontrou algo. Em um planeta a 124 anos-luz de distância, K218b, ele detectou sulfeto de dimetila. Na Terra, essa molécula é produzida quase exclusivamente pela vida, especificamente pelo plâncton. Em nossos oceanos, a ciência cautelosa diz que pode ser um processo natural desconhecido, mas a possibilidade está sobre a mesa. Podemos já ter detectado a primeira evidência de vida fora do nosso sistema solar. O eco está ficando mais forte. Encontrar micróbios seria revolucionário. Mas a pergunta que realmente nos assombra é outra. Existe alguém inteligente lá fora? Alguém que também olha para o céu e se pergunta? Em 1961, o astrônomo Frank Drake tentou transformar o mistério em matemática. Ele criou a equação de Drake, uma fórmula para estimar o número de civilizações detectáveis em nossa galáxia. Ela multiplica uma série de probabilidades. A taxa de formação de estrelas, a fração delas com planetas, a chance de vida surgir, a chance dessa vida se tornar inteligente. As primeiras variáveis hoje conhecemos com certa precisão, mas as últimas são um mergulho no desconhecido. Qual a probabilidade da vida se tornar inteligente? Temos apenas um exemplo. Isso torna a chance incrivelmente alta ou ridiculamente baixa. E a variável final, a mais sombria. Por quanto tempo uma civilização tecnológica sobrevive antes de se autodestruir? Dependendo do seu otimismo ou pessimismo, a equação de Drake nos dá duas respostas aterrorizantes. A primeira, 0. Somos uma anomalia. Estamos sozinhos, presos neste pálido ponto azul, com a responsabilidade de sermos os únicos guardiões da consciência no universo. A segunda resposta, milhões. A galáxia deveria estar fervilhando de civilizações, uma sinfonia de sinais e naves. E isso nos leva ao maior enigma de todos, o paradoxo de Fermi. Se a galáxia deveria estar cheia de vida, por que o único som que ouvimos é o eco da nossa própria solidão? Onde estão todos eles? As explicações são muitas. Talvez as distâncias sejam simplesmente grandes demais. Nossa bolha de comunicação, desde que inventamos o rádio, tem pouco mais de 100 anos-luz de raio. Um grão de areia e uma praia galáctica. E talvez eles já tenham gritado e nós não estávamos ouvindo direito.
Em 1977, um radiotelescópio captou um sinal, uma transmissão poderosa e anômala de 72 segundos, vinda de um ponto vazio do céu. O astrônomo que a descobriu escreveu: na margem do papel. O sinal nunca mais se repetiu. Foi uma falha, um fenômeno natural, ou um olá que perdemos para sempre? E há a possibilidade mais controversa, a de que eles não estão enviando sinais. Eles estão aqui. Por décadas, relatos de fenômenos anômalos, não identificados ou WAPs, foram ridicularizados. Mas agora, governos, incluindo o Pentágono, admitem: há objetos em nossos céus realizando manobras que desafiam nossa física. Eles não sabem o que são. O incidente do USS Nimitz em 2004 é um exemplo arrepiante. Múltiplos pilotos de caça, com seus próprios olhos e com os mais avançados sistemas de radar, encontraram um objeto, o Tic-Tac, que realizou proezas de aceleração e velocidade, impossíveis para qualquer tecnologia humana conhecida. O Pentágono confirmou a autenticidade dos vídeos. Não é mais uma questão de se algo está acontecendo. A questão é: o que é isso? Mas a resposta mais aterrorizante para o silêncio cósmico é a teoria da floresta negra. O universo é uma floresta escura e cheia de caçadores. A vida é a presa. Qualquer civilização que anuncie sua presença, que acenda uma fogueira na escuridão ou atrai predadores, predadores que, por pura autopreservação, eliminarão qualquer outra forma de vida antes que ela se torne uma ameaça. Nesta teoria, o silêncio não é um sinal de ausência, é um sinal de medo. As únicas civilizações que sobrevivem são as que aprenderam a ficar quietas. E nós estamos gritando para o cosmos há mais de um século. A busca por vida alienígena é, no final, uma busca por nós mesmos. Ela nos força a olhar no espelho. Se encontrarmos vida, como reagiremos? Com admiração ou com medo? Com cooperação ou com conquista? Cada teoria sobre o comportamento alienígena menos agressão, indiferença, cooperação é um reflexo de nossas próprias tendências. Talvez a pergunta não seja onde eles estão, mas quem nós seremos quando os encontrarmos. Porca ideia! Podemos ser nós os alienígenas chegando a um novo mundo. E os olhos que nos observarem das estrelas podem estar nos julgando por nossas ações aqui e agora. Para receber um eco de paz do universo, talvez primeiro precisemos projetar um som de sabedoria. Se você também se sente assombrado por essas perguntas, junte-se a nós. Inscreva-se no Eco do Inexplicável e apoie nossa busca por respostas nos cantos mais escuros do universo. O que você acha que explica o grande silêncio? Deixe sua teoria nos comentários. Até o próximo Eco.